Fala turma, sejam bem-vindos aqui para um vídeo para o Jornal do Forex, para onde que vai o mercado. Estamos aí em 23 de fevereiro, última semana, praticamente de fevereiro, esperar como vai se desenrolar os mercados, beleza? Sejam bem-vindos, esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário. Vamos lá direto ao assunto. O giro pelos mercados estão acompanhando a novela Trump, ainda segue briga lá com a Ucrânia, brigas com a Rússia, parcerias. Então a política, a geopolítica sempre vai afetar também os mercados. Mas o que leva mesmo em consideração foram os números que foram divulgados essa semana e também uma perspectiva aqui de frear um pouco o movimento, que a notícia lá na CNBC está falando do Dow. Mas se vocês olharem o S&P e a Nasdaq, você vê também o momento, o mercado está começando a fazer uma consolidação em topo. Isso aí, e tem que não acontece há muitas semanas, isso eu também já observei. Nos últimos 5 anos, o comportamento dos movimentos agora neste topo está diferente. Então, vamos ficar em alerta, vamos ficar espertos para quem opera principalmente no mercado internacional, ok? Recadinho também está na descrição do vídeo, o link ainda para vocês terem acesso ao mercado internacional. Lembrando que vocês, além disso, vão ter o acesso também a Xstation 5 e está liberado por tempo, não sei por quanto tempo, né? O acervo de trade para vocês se profissionalizarem. E é claro, se vocês abrirem uma conta real, a sua conta não vai expirar, vocês não terão acesso vitalício aos treinamentos que estão disponibilizados aqui na Xstation 5. Bora lá então fazer a nossa análise, começando pelo EURUSD, ver o que aconteceu na semana. Deu uma oportunidade bacana no euro, direto aqui pro gráfico. Começando aqui, essa riscalhada toda do gráfico diário é só para a gente mostrar a virada da tendência que está se mantendo. Vou tirar aqui de análise, ó. A gente tem bacana, depois que o mercado faz todo esse movimento de queda, ele rompe aquela linha de tendência, começa a fazer esse movimento. Quando ele quebra esse movimento, faz o shift do mercado, ele já pega e já avança direto? Não. Ele pode começar a fazer um período de acumulação para ganhar impulsão, que é o que está acontecendo agora aqui. Está fazendo um movimento lateralizado, embora no diário ele já tenha marcado aqui alguns dias isso. Movimento de quebra, de ruptura, voltou lá para pegar mais e está voltando. E está deixando vários pontos de interesse aqui, agora marcando um topo. Então a gente tem pontos de interesse no diário que vão migrar também para o H4. Aí sim, vou retornar aqui as análises, direto para H4 ou para H1, ver que apareceu de interessante, ó, deixando 2 semanas aqui na tela. Tem um movimento que tinha marcado semana passada, já tinha feito essa ruptura do movimento, fez essa movimentação para cima e deixou toda essa região de interesse. E o preço voltou nessa semana só nesse ponto de interesse aqui. Quando o mercado, agora sim comentário aqui, ó, quando o mercado ele faz um movimento de alta, ele começa a renovar as estruturas, quebrando estruturas para alta, né? Ele quebra a estrutura, renova alta. É difícil a gente achar a entrada ideal, muitas vezes, porque o mercado começa a subir em tendência. Então, a gente acaba buscando alguns movimentos. Por exemplo, se o mercado está em tendência de alta, ele está no movimento de rally, base rally, a ideia é entrar na última base. Ou então é aquele movimentinho também, o pessoal gosta de falar, né? Quando a gente tem um candle de alta, aí a gente tem um outro candle baixista, depois um outro candle de alta. Esse candle baixista também é considerado como um fair value, o pessoal chama de fair value order block, né? Ou só um OB mesmo, mas eu gosto de chamar no supply demand de base, tá? E é o que aconteceu aqui, a gente teve ali movimentos de rally, deu uma base aqui, essa aqui ficou bem consolidada e o preço ele voltou com interesse, deixou um pavio e aí um gatilho de entrada muito bacana, que aí deu uma operação de risco retorno de 1 para 4 praticamente, buscando o último topo, certo? Bem interessante essa entrada. Mas o que esperar agora para a semana? Onde é que estão os interesses na H4? Se a gente olhar o mercado um pouco mais distante, isso aqui é todo o cenário depois que ele rompeu a linha de tendência de baixa, certo? Então, ele está renovando movimentos altistas, marcando um topo duplo, ele pode voltar de novo nesta região para buscar mais captura. Então, ele voltou aqui, deixou o topo, deixou o primeiro topo, testou o primeiro topo. Agora, ele deixou um fundo, pode ver aqui testar este fundo novamente para ganhar movimentos. Por que ele está testando? Porque aqui, topos nivelados, não tem choque na inversão e a gente está num movimento basicamente nivelado aqui também, ó. Eu não estou no movimento de topo. Dentro dessa referência, estou no movimento de topo, né? Mas dentro da referência macro, eu estou num fundo ainda. Estou aqui, ó. Estou nessa região, certo? Essa região. Olha a linha de tendência aqui, essa LTB. Então, eu estou no fundo de um gráfico diário. Então, a ideia é buscar comprar as quedas aqui, comprar as quedas e uma região mais macro, visando topos maiores aqui. Então, possível cenário para essa semana, o movimento fazer extensão aqui dessa região, porque ele começa a desenhar aqui, né, uma região de topo.
desse jeito aqui, certo? Basicamente uma lateralização, os topos e fundos estão bem nivelados, marcando um range lateral, e ele precisa aguardar essa posição para se ele vai romper, capturar isso aqui e avançar, ou se ele rompe e volta para uma região de poi nessa regiãozinha aqui, aí ele vem buscar fundos mais baixos. Então tem que buscar por ou um gap, né, um fair value gap, ou então algum OB também nessas regiões, que não está aparecendo aqui. Tem um aqui, ó, mas o mercado, o último, ele veio testar aqui, ó, o último candle antes da queda, deixou aqui, se isso for um movimento baixista, ele pode voltar a essa região. A gente tem movimentos drop, um base drop, ele pode voltar nessa região também e querer buscar fundo mais baixo. Só que aí a relação risco-retorno, se a gente faz essa análise, que eu vou vender se eu estou em topo, ó, ela não fica favorável, ó. Se eu vou vender aqui com topo, o stop acima, né? Opa, desloquei o gráfico aqui, ó. Pode ser também, eu posso pensar em vendas? Posso, só que veja como a relação está bem comprometida, tá no máximo 1 para 2,5, tá? Não deixa de ser ruim, mas lembrando que eu estou na tendência principal, ela está para alta. Então ele pode vir testar aqui, pode capturar para mais, pode. Estou numa relação boa, 2,5 é o mínimo, né? 2,5 é o mínimo. Então estaria interessante testar uma venda assim para o diário, para o H4, né? Vamos lá ver o que está aparecendo no H1. No H1 está interessante, mas eu entendo que o movimento já passou. Ó, se eu acredito que eu estou numa região de topo, lembra que ele buscou lá, capturou lá atrás. Então aqui o mercado nivelou topo, perdeu o fundo, bacana, fez o famoso choque ou MSS e ele já pegou e fez a captura do movimento de queda. Então ele pode começar a perder esse movimento enfraquecido para cá. Aqui, ó, o movimento fez a quebra, deixou um fair value gap, fez a captura de aqui, buscou ali o reteste, né, a mitigação do movimento, e aí seria interessante. Então esse movimento foi perdido, tá? Foi perdido aqui. Se tivesse entrado no início do gap, ó, de H1, no início do gap, colocado o stop fora da região do order block, fora da região de candle, mas sinceramente teria dado um stop nessa região, tá? Para mim teria dado um stop por conta desse pavio. Ou fazer a entrada de confirmação depois do próximo candle, né? E aí colocaria o stop lá fora da região. Aí sim. Mas veja que ele também, né? Ele pagou 1 para 2,5 até no H1. Mínimo, né? O mínimo para se pegar uma operação. Interessante, né? Interessante. Se quiser entrar na próxima venda agora, do dia H1, ele deixa mais um fair value nessa região e ele já faz uma mitigação nessa de preço, ó. Já faz uma mitigação. Então a próxima entrada, testando a venda de novo, né? Buscando o alvo ali embaixo, se o preço retornar nessa região, stop fora do gap, fair value que tem aqui, e aí aproximando pelo H1, vejo que agora o risco retorno fica menor, porque o stop fica menor, né? Agora eu tô com stop de 9 pips, né? Aí eu vou buscar aqui até aquela região de liquidez aqui embaixo, ele me dá 45, tá? Me dá uma relação de 5 para 1. Então, se refinar para o H1, tu tem uma condição de 2 para 1 ou então de 5 para 1. A questão é a probabilidade de acerto nessa região buscar até aqui, tá? Então, oportunidades, um reteste na venda seria bem interessante e para os compradores, né, compradores comprando a partir dessa região aqui ficaria bem interessante, eu acho, para essa semana no EURUSD. Vamos dar um pulo lá no USD-JPY. O mercado foi bem tendencioso, tanto aqui no USD e também lá no mercado no JP 225, no índice Nikkei. Interessante que o USD-JPY ele caiu e o Nikkei também caiu na mesma direção, tá? Tendo aí parece ter uma divergência, mas a gente teve uma oportunidade de entrada depois desse drop, quando o mercado lateralizou, veio lateralizando, fazendo uma acumulação, e a gente espera, quando a gente começa a ver que o mercado começa a lateralizar, começa a nivelar topo, ó, nivelar fundo, e ele não ganha impulsão, a gente espera esse movimento. O movimento veio forte de drop, fez uma base, fez um movimento. Aqui ele deixa essa base e o movimento vem testar aqui em cima e acumula de novo. Então aqui deu uma entrada interessante, o mercado perde de novo, e quando ele volta para esta região aqui, aí teria dado um stop bem bacana, porque acreditando, por exemplo, que aqui o movimento é um drop, e aqui eu acredito que aqui eu estava fazendo a inversão do movimento, eu teria uma mitigação voltando para uma região de POI nessa regiãozinha aqui. Então a gente teria, na real, para quem acreditava que teria uma reversão do movimento em relação ao fundo, o último candle nessa regiãozinha aqui teria dado um stop, uma operação, tá? Pegando o stop da região. E o que esperar aqui disso de H1 ou até mesmo de H4? O mercado está muito estressado, pressionando muito o SDJPY para baixo, ó, cada estressando para baixo. E os fundos estão muito distantes, tá? Então, há uma tendência forte de ter movimentos baixistas mais fortes, né?
quando o USD-JPY ele engrena no movimento, ele só vai, e é difícil pegar as entradas de novo, né? Do mesmo jeito que ele subiu, ele deixou poucos pontos de interesse, quando ele começa a cair, ele vai muito tendencioso, muito forte, tendencioso no sentido de tendência, né? De movimento, né? Então veja que o movimento agora de H4, ele está bem forte para baixo, deixa ponto de interesse, deixa aqui essa base aqui nesse drop, onde perdeu o fundo, deixa um fundo aqui também, deixa. Então, para acreditar na venda, pontos de interesse para venda, quando ele fazia a mitigação para uma região de prêmio, para buscar fundos mais baixos, tá? Veja que ele está renovando, sempre cravando o boss, cravou um boss mais recolhido, tá? Mas ele pode voltar. Esse aqui é o último topo válido, então ele pode voltar primeiro nesse teste aqui para ganhar mais venda. E deixa pontos de interesse aqui nessa estrutura que foi rompida, ele deixa um gap de H4 que pode fazer o preço se movimentar. Olha que interessante, ele faz um gap nessa região, faz um FG e depois ele quebra com um fair value gap invertido e que dá o interesse para venda. Pelo H4, essa operação não poderia ter sido feita, né? A gente tem um gap, fair value gap, neutralizando o outro aqui, que é uma boa estratégia, um dos modelos de entrada do Smart Money do ICT. Então a gente tem um fair value gap nessa região, invertido, vejam só, e o mercado dando continuidade. Agora, se o mercado fizer a mitigação, ele vai voltar provavelmente para esse fair value gap que está aqui de H4, ó. E aí seria o próximo ponto de interesse para a venda. Então, perspectivas baixistas a minha, né? Óbvio, né? Opa, aqui para não sei o que aconteceu aqui, mas vamos lá, aqui e nesse sentido aqui, tá? Perspectivas que eu tenho para a semana, se o mercado testar o fair value ou no início dele, ou se quiser entrar em 50% do fair value também, é que às vezes a gente acho que vai perder o movimento do preço, né? Fazer esse movimento ou pegar em 50% dele, a vantagem é que pode reduzir o teu stop na mesma entrada, tá? Fazendo a mesma entrada, considerando o mesmo stop, né? Pode mitigar o teu risco. Se tu entrou com essa mesma mão aqui, mas tu refinar o teu stop, né? Tua perca é menor. E o movimento tem amplos pontos de alvo do USD-JPY para as quedas, ó. Olha como é que tá o gráfico diário. Tem tudo isso aqui de regiões, ó, o mercado vir testar depois nessa queda, tá? Então tem espaço para queda, e o USD anda bem estressado para isso, que pode desencadear movimentos muito bruscos aqui para buscar a liquidez aqui nos fundos. E o GBP-USD, ele está um pouquinho, diferentemente do euro, né? Olha só, o movimento que ele também deixou a mesma entrada do euro nessa região aqui, ó, fora do gap da base, né? Lembrando, ó, o movimento também está parecido de H4 e de diário, a ruptura e a continuidade da alta, só que o GBP ele está mais forte, né? Ele caminha mais rápido, ó, nesse sentido, ele já está com menos consolidação. Ele crava o fundo aqui, marca a base e já está fazendo movimento. Agora está fazendo um movimento de H4 de mitigação, correção lenta, padrão, quase um padrão de maço bandeira. Ó, ele pode fazer esse movimentinho aqui e desencadear o alvo do ponto 1,27, que é um ponto de interesse para o longo prazo aqui. Então, para o H1, a tendência também para o GBP é uma tendência altista, embora ele esteja caindo agora, ele está dando um movimento bem interessante aqui, um gap que ele está testando, fair value gap, bem interessante, que seria assim uma entrada interessante para testar uma entrada, porque ele já mitigou, né? Veja que esse fair value gap ele foi mitigado aqui, bacana. Primeiro candle verde, gatilho de entrada. O stop está curtinho, busca um alvo de mínimo 2:1, até o tom anterior está pagando 1:4. Então tá bem interessante aqui a relação risco-retorno. Mas se o mercado pode cair mais? Claro, ele sempre pode cair mais, até porque dentro dessa movimentação de alta, tem aqui, o movimento pegou e fez aqui, rapidinho. Então aqui, o mercado fazendo esse movimentinho, tem uma quebra de estrutura nessa região aqui, quebra de caráter do movimento do preço, só que ele deixou muito pavio. Então ele pode retornar essa região para cair e perder mais fundos? Pode. Tá? Qual que é o último topo válido ou fundo válido da região? A gente tem a quebra desse movimento, então, e esse último fundo. Nessa região de um ponto A até um ponto B, tem uma região de 50%. Tudo pode acontecer. É uma primeira região tanto para comprar, para vender nessa região, para comprar. Mas compradores compram barato. Então a gente tem esse guinãozinho que tem aqui, é bem interessante para fazer a região de compra também. Ou então buscar a compra em 50% nessa região, porque a gente tem um fair value gap que está dizendo para a gente que o mercado buscou essa região para ganhar mais impulsão. E aí a gente tem o formatinho bacana do price action de continuidade, figura de continuidade, da mitigação lenta, da correção lenta do movimento. E ele vai buscar o alvo praticamente lá em cima. Vamos ver
traçar um Fibo. Será que o Fibo vai nos ajudar aqui? Ó, básica quase 100%, nos trava lá em cima com alvos de 100% de Fibo também. Então tá corroborando aqui. Vamos pegar aqui de novo quem é o alvo de diário. Ó, o alvo de diário é aquele topinho ali, ó, ou essa região que tem aqui em cima, certo? Bacana mesmo. Então deixa eu tirar os estudos para ficar mais claro o que eu estou enxergando. Isso aqui. Então a gente tem um movimento forte de queda, perdendo linha de tendência, fazendo um movimento de diário nessa região, fez um choque de diário, nivelou topos fundos mais altos, ó, fundos mais altos, mercado trabalhando agora em canal. Vou pegar aqui, ó, pode trabalhar em canal. Tendência, correção lenta para ganhar mais impulsão, basicamente isso. Ó, no diário também a gente tem aqui Fair Value, que é onde vai atrair o preço naquela região, tá? Para quem quiser esperar mais, onde é que é o movimento, se ele vai entrar nesse aqui que eu marquei aqui embaixo, o próximo Fair Value de diário tá aqui, ó, Fair Value de diário. E esse tá bem forte, ó, tá bem forte mesmo, não foi mitigado ainda, então é uma região muito interessante para fazer montagens para compras, tá? Em breve aqui do diário, vamos olhar como é que fica isso no H1. No H1 fica assim, ó, abaixo de uma região de interesse, interessante, ó, quando o preço chegar nessas regiões muito forte, entrarão as compras para o GBP USD. Perfeito, turma? Espero que vocês tenham gostado. Se não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, olhar a descrição do vídeo, e eu também vou colocar aqui na descrição um passo a passo e como é que vocês têm acesso ao curso depois que fazem a sua inscrição, tá? Porque às vezes a gente vai fazer inscrição, não sabe como acessar, é bem simples, e eu vou mostrar também as vantagens que se tem em abrir a sua conta para ter esse acesso ao acervo de trade, acervo de treinamentos, e já entrou outros também de investimento, porque na Xstation 5, turma, que nem eu falei no outro vídeo, meu Deus, vocês viram o vídeo aquele do React? Que bronca que eu fui, sarna que foi arrumar para me coçar, né? Eu vou fazer um vídeo fechado só para os membros depois sobre isso, mas já a plataforma Xstation 5, ela não é de trade, não é só para a galera do giro, para a galera do CFD, ela é uma plataforma também para investimento. Eu vou gerar conteúdos também a respeito para investimento de longo prazo, pensando muito começar a pegar boa parte das minhas posições no Brasil, começar a montar posição em ações nos Estados Unidos. Ainda não em REITs e nem em ETFs não, porque eu acabo indo mais para as ações, mas as oportunidades de ações estão muito melhores, tem uma liquidez muito mais alta, porque o dinheiro do Brasil sumiu, turma. Várias ações no mercado americano, no mercado brasileiro. Olha o volume de negociação, o volume dos interessados para longo prazo. Parece que o dinheiro sumiu, cara. O dinheiro sumiu das ações no Brasil, tá? E isso aí é muito, muito triste para o nosso mercado. Beleza? Então, entra com o pé direito 2025. Não comprem curso de trade. Vocês não precisam comprar nenhum curso. Basta absorver tudo que tem dos treinamentos aqui na Xstation 5. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.